ele faleceu, e com a morte de Dom João VI, abriu-se a questão sucessória. Quem vai ser o rei de Portugal? Não estava claro, enfim, por quê? Pelas normas do reino, enfim, perderia direito ao trono o príncipe português que se tornasse soberano de um estado estrangeiro. E este era o caso, precisamente, esse era o caso preciso do nosso imperador Dom Pedro I. E embora Dom Pedro I fosse o primogênito, o filho mais velho de Dom João VI, ele havia perdido o trono a partir do momento em que se tornou imperador do Brasil. A partir do momento em que ele assumiu a coroa de outro estado. Então, a norma era muito clara. A norma era muito clara. Dom Pedro não tinha direito ao trono. E aí você tinha um impasse, né? Bem, então o direito ao trono vai migrar para quem? Vai migrar para a filha dele, para a Dona Maria da Glória, ou vai migrar para o irmão dele, mais novo que é Dom Miguel? Surgiu aí o impasse. Né? Impasse, enfim, e obviamente os mais tradicionais eram propensos a aceitar a posse de Dom Miguel, os mais liberais preferiam ver a filha do Dom Pedro ascender ao trono. E ainda havia um problema. Supondo que a Dona Maria da Glória tivesse algum direito ao trono, ela ainda não tinha idade suficiente para assumir. E aí, como é que faz? Bem, aí o jeito é entregar o trono para Dom Miguel. Uma vez que a dona vai deixar uma moça, uma garota, assumir o trono, não tem como. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Já que a gente não confia no Dom Miguel, nós não confiamos nele, os liberais não confiam nele, pelo seu histórico tradicionalista. Vamos convocá-lo, vamos convidá-lo a assumir o trono como regente, impondo como condição que ele se case com a sua sobrinha, Dona Maria da Glória, e preste um juramento, assumindo o compromisso de obedecer à Constituição. Então, num primeiro momento, Dom Miguel aceitou estas condições para poder voltar a Portugal e assumir o trono como regente em nome da sua sobrinha, agora noiva. Então, ele prestou um juramento, um compromisso ali. Inclusive, os caras tinham tanto medo de Dom Miguel, pediram para ele prestar esse juramento ainda no exílio, na Áustria. Ou seja, só volte para Portugal depois que tiver assumido o compromisso de respeitar esse pedaço de papel escrito pelos bodes. Então, ele prestou o juramento e voltou a assumir o trono em 1826, a princípio como monarca constitucional. Eu devo aqui fazer um acréscimo, puxar uma nota, porque isso abriu uma discussão que se arrasta até hoje, a questão da legitimidade de Dom Miguel. A legitimidade de Dom Miguel. Dizer, ele prestou juramento e depois quebrou. Olha, eu não diria que ele prestou juramento e depois quebrou, porque no ato, quem se der ao trabalho de ler o juramento que Dom Miguel prestou em 1826, verá que ele o fez acrescentando uma ressalva. Assumo esse compromisso com a reserva de todos os meus direitos. E leia todos os meus direitos. Bem, a tradição tem primazia sobre a lei positiva. Então, ele não renunciou aos direitos que lhe cabiam como monarca tradicional.
fez uma restrição mental ali. Voltou para Portugal, assumiu o trono, ao lado da sua noiva e sobrinha, Dona Maria da Glória. Enfim, durante um tempo fingiu que aceitou aquela situação. Depois, uma vez reunido apoio do exército, do clero, ele se engajou na restauração da monarquia tradicional. Como ele fez isso? Em primeiro lugar, ele mandou escoltar para fora do país o exército britânico, a tropa inglesa, que se encontrava aquartelada em Portugal para garantir a vigência do regime liberal. Disse, vocês não são mais necessários aqui, vossa presença não convém mais a Portugal. Então, essa tropa foi escoltada para o porto e repatriada. Bem, agora que o exército britânico saiu de Portugal, eu posso agir com mais segurança. Então, no mesmo ano, ele dissolveu o parlamento, rasgou a Constituição e restaurou a monarquia nos seus moldes de antigo regime, com a convocação de cortes que representavam os 3 estados, a nobreza, o clero, e o terceiro estado, o restante da população. Nesse ano de 1828, Dom Miguel restaurou o antigo regime em Portugal. E, obviamente, deu caça implacável à maçonaria. Para isso, ele contava com um corpo de colaboradores muito qualificado, como o padre Agostinho de Macedo, um clérigo, incrível, assim,